Imagine uma mente em pedaços. Não há clareza, não há direção, apenas um labirinto de dúvidas e vozes externas gritando mais alto do que o próprio pensamento. Desde que você nasceu, o mundo começou a moldar essa mente. As palavras que ouviu, os medos que sentiu, os olhares que julgavam e as expectativas que não eram suas criaram uma prisão invisível. E mesmo sem perceber, você aprendeu a obedecer. Obedeceu para evitar a dor, para ser aceito, para sobreviver. Mas a sobrevivência tem um preço: o esquecimento do verdadeiro eu. Esta é a história de como essa mente, que um dia foi quebrada, pode se tornar indomável. Tudo começa como o que Carl Jung chamou de persona, a máscara que você veste para se encaixar no mundo. Mas por trás dessa máscara há algo mais profundo, um emaranhado de desejos reprimidos, traumas não resolvidos e verdades negadas. É o que Jung identificou como a sombra. Ela é tudo aquilo que você rejeita em si mesmo, mas que ainda assim controla cada escolha que faz. Quando você age sem pensar, quando repete padrões que te sabotam, quando sente que a sua vida não é sua, é a sombra que está no comando. Ela é o reflexo do sistema que te condicionou a obedecer. E quanto mais você foge dela, mais forte ela se torna. Pense por um momento em todas as vezes em que você se censurou, em todas as decisões que tomou com base no medo de ser rejeitado. Naquela vez em que disse sim quando queria dizer não. No trabalho que aceitou, mesmo sabendo que ele drenava a sua alma. Nos relacionamentos onde você se perdeu de si mesmo para não perder o outro. Isso não é acaso. É o sistema silencioso da submissão. Desde cedo, você aprendeu que para sobreviver era preciso se conformar. Mas o que ninguém te contou é que esse conformismo tem um custo alto demais: a sua liberdade psíquica. Jung sabia que o ego, essa parte de nós que tenta controlar tudo, é um mestre do medo. Ele teme o desconhecido, evita o confronto com a sombra e prefere a zona de conforto, mesmo que ela seja sufocante. E é exatamente isso que mantém você preso a padrões de obediência. Mas algo interessante acontece quando o ego começa a desrachar. É aquele momento em que a vida te coloca de frente com uma crise. Pode ser um término, uma perda, uma doença ou apenas um vazio que consome tudo por dentro. Esse é o ponto de ruptura. E por mais doloroso que pareça, é também o ponto de virada. Quando a mente começa a rachar, ela também começa a se abrir. É como se pela primeira vez você pudesse olhar para dentro de si e ver o caos pelo que ele realmente é, uma oportunidade. Jung dizia que a neurose não é uma doença, mas sim um chamado, um grito da alma pedindo para ser ouvida. A dor, que antes parecia ser o fim, se revela como o começo de algo maior. É aqui que começa a jornada de retorno ao self. Não é um caminho fácil, mas é o único caminho que leva à verdadeira liberdade. O primeiro passo nessa jornada é encarar a sombra. Isso significa olhar para tudo aquilo que você tentou evitar. As mágoas, os fracassos, os medos mais profundos. Mas, em vez de rejeitá-los, você os aceita. E, ao aceitar, algo mágico acontece. O poder que a sombra tinha sobre você desaparece. Jung acreditava que, ao integrar a sombra, você recupera partes de si mesmo que estavam perdidas. É como reunir fragmentos de um espelho quebrado e, finalmente, conseguir ver o reflexo completo. Não o reflexo do que o mundo espera de você, mas do que você realmente é. A partir desse momento, algo muda. Você começa a se mover pelo mundo com um tipo diferente de poder. Não é um poder barulhento ou agressivo. É um poder silencioso, mas inabalável. É a força de quem não precisa mais agradar, de quem não se curva mais às expectativas externas. É o poder de ser fiel a si mesmo, mesmo quando isso significa ir contra tudo o que você foi ensinado a acreditar. Esse poder é a essência do self, o centro da sua verdadeira identidade. Mas como saber se você está despertando? Existem sinais claros. Você começa a perceber que não precisa mais da validação dos outros para se sentir bem consigo mesmo. Antigos hábitos que antes pareciam impossíveis de abandonar começam a desaparecer. Você sente um desconforto em ambientes que não ressoam mais com quem você está se tornando. Sua intuição se fortalece. Você passa a tomar decisões com mais clareza e confiança.
E, acima de tudo, você sente uma liberdade que nunca experimentou antes. É nesse ponto que você percebe que o caos não foi o fim, mas sim o começo. O trauma, que antes parecia um peso insuportável, se transforma em uma força. A dor se torna o combustível para o seu crescimento. Jung falava sobre a noite escura da alma como um processo necessário para a transformação. E, ao atravessar essa noite, você emerge mais forte, mais consciente e mais conectado ao seu propósito. E então, algo extraordinário acontece. Você nunca mais será o mesmo. A mente que foi quebrada pelo mundo agora é uma mente livre. Uma mente que não se curva, que não obedece cegamente, que não é mais uma marionete das circunstâncias. Você se torna o criador da sua própria realidade. E esse é o maior ato de rebeldia: viver de acordo com a sua verdade. No centro dessa transformação está o silêncio interior. É no silêncio que você encontra o espaço para ouvir a sua própria voz, para conectar-se com o self e alinhar-se com a sua essência. Esse silêncio não é ausência de som, mas sim presença total. É o estado de consciência em que você não precisa mais reagir, apenas observa e age com intenção. É o silêncio que rompe as correntes do controle externo e te devolve a soberania sobre a sua própria vida. E agora, ao final dessa jornada, uma coisa fica clara: você não está sozinho. Muitos antes de você passaram por esse caminho e muitos ainda passarão. O que importa é que, ao encarar a sua sombra, você não só se liberta, mas também inspira outros a fazerem o mesmo. A mente que foi quebrada não era fraca, mas sim forte o suficiente para ser reconstruída. Não para obedecer, mas para criar. Não para sobreviver, mas para viver. Porque no final, o verdadeiro despertar é isso: lembrar quem você sempre foi.